É preciso varrer o chão, tirar a poeira. É preciso trocar lençol, trocar as cordas do meu violão, sopra pra lá e ançã. É preciso varrer o chão, tirar a poeira. Boa noite. Mais um dia, uma noite. Hoje é dia sábado, 27 de junho, 22 horas. Estamos aqui organizando a câmera para mais uma live selvagem, encerrando o ciclo 1 às 22 horas, nessa lua nova, crescente. Tá dando para ver e ouvir? Aguardo sempre esse check. Se dá para ouvir, dá para ver. Tem o delay, né? Hoje vamos percorrer, navegar pelo capítulo 3, a história do Barba Azul. Então, vamos lá. 22 horas. Sem mais demora, separei uma parte da introdução hoje que fala um pouco dessa história de contar história, né? Em determinado momento, mais pro meio assim da introdução, a Clarissa diz o seguinte: as histórias são bálsamos medicinais. Achei as histórias interessantes desde que ouvi minha primeira. Elas têm uma força, não exigem que se faça nada, que se seja nada, que se haja de nenhum modo. Basta que prestemos atenção. A cura para qualquer dano ou para resgatar algum impulso psíquico perdido está nas histórias. Elas suscitam interesse, tristeza, perguntas, anseios e compreensões que fazem aflorar o arquétipo, nesse caso, o da mulher selvagem. Nas histórias estão incrustadas instruções que nos orientam a respeito das complexidades da vida. As histórias nos permitem entender a necessidade de reerguer um arquétipo submerso e os meios para realizar essa tarefa. Dentre centenas de histórias que examinei durante décadas, as que estão nas páginas que se seguem são as que exprimem com maior clareza a fartura do arquétipo da mulher selvagem. Às vezes, várias camadas culturais superpostas desorganizam os esqueletos nas histórias. Por exemplo, no caso dos irmãos Grimm, existe forte suspeita de que os informantes, os contadores de história, daquela época, às vezes purificavam as histórias em consideração aos irmãos religiosos. E ela vai contando essa questão
animais e criaturas prestimosas eram transformados em demônios e espíritos do mal. Então foi assim que se perderam muitos dos contos femininos, que continham instruções sobre o sexo, o amor, o dinheiro, o casamento, o parto, a morte e a transformação. Foi assim que foram arrasados e encobertos os mitos e contos de fadas que explicavam mistérios antiquíssimos das mulheres. Da maioria das coletâneas de contos de fadas e mitos hoje existentes, foi expurgado tudo que fosse escatológico, sexual, perverso, pré-cristão, feminino, iniciático, ou que se relacionassem às deusas, que representasse a cura para vários males psicológicos e que desse orientação para alcançar êxtases espirituais. No entanto, eles não estão perdidos para sempre. Em cada fragmento de história está a estrutura do todo. Andei bisbilhotando no que chamo em tom brincalhão de paleomitologia e retórica de contos de fadas. Comparo muitas versões do mesmo conto e compilo a maior quantidade possível de versões novas e antigas. Comparo então as formas num trabalho de reconstrução a partir de antigos modelos arquetípicos recolhidos em anos de estudos da psicologia dos arquétipos, que preserva e estuda todos os enredos e temas dos contos de fadas, das lendas e dos mitos, com o objetivo de compreender a vida instintiva dos seres humanos. Ah, que maravilha! Agora eu vi que o comentário está na minha cara, né? Deixa eu mudar para cá. Abrir espaço para os comentários. Então, dito isso, né, essa maravilha, essa questão dessa contação de história, aqui estamos para contar hoje a história do capítulo 3, do capítulo 2, a tocaia ao intruso, o princípio da iniciação, o barba azul. Tchan, 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 tchan. Que a gente possa se dar a mão aí para encontrar esse barba azul, na tocaia ao intruso. Daqui eu consigo ver a lua e vamos juntas. Num único ser humano, existem muitos outros seres, todo com seus próprios valores, motivos e projetos. Algumas tecnologias psicológicas sugerem que prendamos esses seres, que os numeremos, que os classifiquemos, que os forcemos a aceitar o comando até que nos acompanhem como escravos vencidos. Agir assim equivale, no entanto, a impedir a dança das luzes selváticas nos olhos de uma mulher, a proibir os relâmpagos e reprimir toda a emissão de centelhas. Em vez de deturpar sua beleza natural, nossa tarefa consiste em criar para todos esses seres uma paisagem selvagem, na qual os artistas entre eles possam criar, os amantes amar, os curandeiros curar. Mas o que devemos fazer com esses seres interiores que são completamente loucos e com aqueles que destroem sem pensar? Mesmo a esses deve ser atribuído um lugar, muito embora seja um lugar que os possa conter. Uma entidade em especial, o fugitivo mais traiçoeiro, e o mais poderoso na psique, exige nossa conscientização e contenção imediatas. E esse é o predador natural. Embora a causa de grande parte do sofrimento humano possa ser atribuída a uma criação negligente, existe também dentro da psique um aspecto contra naturam inato, uma força voltada contra a natureza. O aspecto contra a naturam opõe-se ao que for positivo. Ele é contra o desenvolvimento, contra a harmonia e contra o que for selvagem. Trata-se de um antagonista debochado e assassino que nasce dentro de nós.
E mesmo com a criação parental mais cuidadosa, sua única função é a de tentar transformar todas as encruzilhadas em ruas sem saída. Esse potentado predatório aparece de vez em quando nos sonhos das mulheres. E aí tem uma nota de rodapé que eu sinto que é fundamental a leitura, que é aqui, ó. O predador natural aparece nos contos de fadas na pele de ladrão, noivo animal, estuprador, assassino e, às vezes, na pele de uma mulher perversa de diversas naturezas. As imagens dos sonhos das mulheres seguem estritamente o modelo de distribuição do predador natural nos contos de fadas com protagonistas femininas. Relacionamentos prejudiciais, figuras de autoridade abusiva e prescrições culturais negativas influenciam as imagens dos sonhos e do folclore tanto quanto o próprio modelo arquetípico inato, ou até mais do que ele, sendo esse modelo descrito por Jung como nós arquetípicos inerentes à psique de cada pessoa. O conto pertence, portanto, à categoria do encontro com a força da vida e da morte, não a do encontro com a bruxa. Voltemos lá então, dizendo que esse potentado predatório aparece de vez em quando nos sonhos de nós, mulheres. Ele irrompe no meio dos planos da alma mais significativos e profundos. Ele isola a mulher da sua natureza intuitiva. Quando termina seu trabalho destrutivo, ele deixa a mulher com os sentimentos entorpecidos, sentindo-se frágil para seguir adiante na vida. Suas ideias e seus sonhos jazem a seus pés, esgotados de qualquer animação. A história do Barba Azul trata dessa questão. Aqui ela escolheu uma antiga versão na qual a versão francesa e a eslava estão fundidas. Então vamos lá. Tem aqui, ó. Entre aquele grupo, então vou ler tudo. Ela é parecida com a que me foi passada por minha tia Caté. Pronuncia-se Kate, que vivia em Ksibrak, perto de Dombovar, na Hungria. Entre aquele grupo de contadores rurais, a história do Barba Azul começa com uma piada acerca de alguém que conhecia alguém que havia visto a prova medonha da derrocada do Barba Azul. E assim começamos. Essa história vem de alguém que conhecia alguém. Nos preparemos, pois. Existe uma mecha de barba que fica guardada no convento das freiras brancas nas montanhas distantes. Como chegou até o convento? Ninguém sabe. Uns dizem que foram as freiras que enterraram o que sobrou do seu corpo, já que ninguém mais se dispunha a nele tocar. Desconhece-se o motivo pelo qual as freiras iriam guardar uma relíquia dessa natureza, mas é verdade. Uma amiga de uma amiga minha viu com seus próprios olhos. Ela diz que a barba é azul, da cor do índigo, para ser exata. É tão azul quanto o gelo escuro no lago, tão azul quanto a sombra de um buraco à noite. Essa barba pertenceu um dia a alguém de quem se dizia ser um mágico fracassado. Um homem gigantesco com uma queda pelas mulheres. Um homem conhecido pelo nome de Barba Azul. Dizia-se que ele cortejava 3 irmãs ao mesmo tempo. As moças tinham, porém, pavor de sua barba com aquele estranho reflexo azul, e por isso se escondiam quando ele chamava. Num esforço para convencê-las da sua cordialidade, ele as convidou para um passeio na floresta. Chegou conduzindo cavalos enfeitados com sinos e fitas cor de carmim. Acomodou as irmãs e a mãe nos cavalos e partiram a meio galope floresta adentro. Lá passaram um dia maravilhoso cavalgando e seus cães corriam a seu lado e à sua frente. Mais tarde pararam debaixo de uma árvore gigantesca e o Barba Azul as regalou com histórias e lhes serviu guloseimas.
Bem, talvez esse Barba Azul assim não seja um homem tão mau assim, né? Começaram a pensar as irmãs. Voltaram para casa tagarelando sobre como o dia havia sido interessante, como haviam se divertido. Mesmo assim, as suspeitas e temores das duas irmãs mais velhas voltaram. E elas juraram que não veriam Barba Azul de novo. A irmã mais nova, no entanto, achou que se um homem podia ser tão encantador, talvez ele não fosse tão mau. Quanto mais ela falava consigo mesma, menos assustador ele lhe parecia. E sua barba também parecia ser menos azul. Portanto, quando Barba Azul pediu sua mão em casamento, ela aceitou. Ela havia refletido muito sobre a sua proposta e concluído que ia se casar com um homem muito distinto. Foi assim que se casaram e em seguida partiram para seu castelo no bosque. Vou precisar viajar por algum tempo, disse ele um dia à mulher. Convide sua família para vir aqui se quiser. Você pode cavalgar nos bosques, mandar os cozinheiros prepararem um banquete, pode fazer o que quiser, qualquer desejo que seu coração tenha. Para você ver, tome minhas chaves. Pode abrir toda e qualquer porta das despensas, dos cofres, qualquer porta do castelo. Mas essa chavinha, a que tem no alto uns arabescos, você não deve usar. Está bem, vou fazer o que você pediu. Parece que está tudo certo. Portanto, pode ir, meu querido, não se preocupe e volte logo. E assim ele partiu e ela ficou. Suas irmãs vieram visitá-la e elas sentiam, como todo mundo, muita curiosidade a respeito das instruções do dono da casa quanto ao que deveria ser feito enquanto ele estivesse fora. A jovem esposa falou alegremente. Ele disse que podemos fazer o que quisermos e entrar em qualquer aposento que desejarmos, com exceção de um. Isso aqui eu não sei qual é esse aposento, só tem uma chave e não sei que porta ela abre. As irmãs resolveram fazer um jogo para ver que chave servia a que porta. O castelo tinha 3 andares, com 100 portas em cada ala. E como haviam muitas chaves no chaveiro, elas iam de porta em porta, divertindo-se imensamente ao abrir cada uma delas. Atrás de uma porta, havia uma despensa para mantimentos. Atrás de outra, um depósito de dinheiro. Todos os tipos de bens estavam atrás das portas. E tudo parecia maravilhoso o tempo todo. Afinal, depois de verem todas aquelas maravilhas, elas acabaram chegando ao porão. E ao final do corredor, a uma parede fechada. Ficaram intrigadas com a última chave, a que tinha o pequeno arabesco. Talvez essa chave não sirva para abrir nada. Enquanto diziam isso, ouviram um ruído estranho. Deram uma espiada na esquina do corredor e... que surpresa! Havia uma pequena porta que acabava de se fechar. Quando tentaram abri-la, ela estava trancada. Irmã, traga sua chave, gritou uma delas. Sem dúvida é essa a porta para aquela chavinha misteriosa. Sem pestanejar, uma das irmãs pôs a chave na fechadura e a girou. O trinco rangeu, a porta abriu-se. Mas lá dentro estava tão escuro que nada se via. Irmã, traga uma vela. Uma vela foi acesa e mantida no alto um pouco para dentro do aposento. As 3 mulheres gritaram ao mesmo tempo, porque no quarto havia uma enorme poça de sangue. Ossos humanos enegrecidos estavam jogados por toda a parte e crânios estavam empilhados nos cantos como pirâmides de maçãs. Elas fecharam a porta com violência, arrancaram a chave da fechadura e se apoiaram umas nas outras, arquejantes, com o peito arfando. Meu Deus, meu Deus! A esposa olhou para a chave e viu que ela estava manchada de sangue. Horrorizada, usou a saia para limpá-la, mas o sangue prevaleceu. Oh, não! Exclamou. Cada uma das irmãs apanhou a chave minúscula nas mãos e tentou fazer com que voltasse o que era antes, mas o sangue não saía.
A esposa escondeu a chavinha no bolso e correu para a cozinha. Quando lá chegou, seu vestido branco estava manchado de vermelho do bolso até a bainha, pois a chave vertia lentamente lágrimas de sangue vermelho escuro. Rápido, rápido, dê-me um esfregão de crina, ordenou ela à cozinheira. Esfregou a chave com vigor, mas nada conseguia deter seu sangramento. Da chave minúscula, transpirava uma gota após outra de sangue vermelho. Ela levou a chave para fora, tirou cinzas do fogão, a lenha, cobriu a chave de cinzas, esfregou mais, colocou-a no calor do fogo para cauterizá-la, pôs teia de aranha nela para estancar o fluxo, mas nada conseguia deter as lágrimas de sangue. Ai, o que eu vou fazer? Lamentou-se ela. Já sei. Vou guardar a chave. Vou colocá-la no guarda-roupa e fechar a porta. Isso é um pesadelo. Tudo vai dar certo. E foi o que ela fez. O marido chegou de volta exatamente na manhã do dia seguinte e entrou no castelo já procurando pela esposa. Então, como foram as coisas enquanto eu estive fora? Tudo bem, senhor. Como estão minhas despesas? Minhas despensas? Então, vou de novo. Tudo correu bem, senhor. Como estão minhas despensas? Trovejou o marido. Muito bem, senhor. E como estão meus depósitos de dinheiro? Rosnou ele. Como estão meus depósitos de dinheiro? Os depósitos de dinheiro também estão bem, senhor. Então, está tudo certo, esposa? Está tudo certo. Bem, sussurrou ele. Então é melhor devolver minhas chaves. Com um relancear de olhos, ele percebeu a falta de uma chave. Onde está a menorzinha? Eu perdi. Eu perdi. Estava passeando a cavalo, o chaveiro caiu e eu devo ter perdido uma chave. O que você fez com ela, mulher? Não me lembro. Não minta para mim. Diga-me o que fez com aquela chave. Ele tocou no seu rosto, como se fosse fazer um carinho. Mas em vez disso, segurou-a pelos cabelos. Sua traidora, rosnou, jogando-a no chão. Você entrou naquele quarto, não entrou? Ele abriu o guarda-roupa com brutalidade e a pequena chave na prateleira de cima havia sangrado, manchando de vermelho todos os belos vestidos de seda que estavam pendurados. Chegou a sua vez, minha querida. Berrou ele, arrastando-a pelo corredor e pelo porão adentro até pararem diante da terrível porta. O Barba Azul apenas olhou para a porta com seus olhos enfurecidos e ela se abriu para ele. Ali jaziam os esqueletos de todas as suas esposas anteriores. Vai ser agora! Rugiu ele, mas ela se agarrou ao batente da porta sem largar, implorando por clemência. Por favor, permita que eu me acalme e me prepare para a morte. Conceda-me 15 minutos antes de me tirar a vida para que eu possa me conciliar com Deus. Está bem, rosnou ele. Você tem seus 15 minutos, mas prepare-se. A esposa correu, escada acima até seus aposentos e determinou que suas irmãs fossem para as muradas do castelo. Ajoelhou-se para rezar, mas em vez de rezar, gritou para as irmãs. Irmãs, vocês estão vendo a chegada dos nossos irmãos? Não vemos nada na planície nua. A cada instante, ela gritava para as moradas. Irmãs, vocês estão vendo nossos irmãos chegando? Vemos um redemoinho, talvez um redemoinho de areia bem longe. Enquanto isso, o Barba Azul esbravejava para que sua esposa descesse até o porão para ser decapitada. Irmãs, estão vendo nossos irmãos chegando? Gritou ela mais uma vez. O Barba Azul berrou novamente pela esposa e veio subindo a escada de pedra com passos pesados. Estamos vendo nossos irmãos, exclamaram as irmãs. Eles estão vindo aqui e acabam de entrar no castelo. O Barba Azul
Vinha pelo corredor na direção dos aposentos da esposa. Vim apanhá-la, gritou ele. Suas passadas eram pesadas, as pedras no piso se soltavam, a areia da argamassa caía esfarinhada no chão. No instante que Barba Azul entrou nos aposentos com as mãos esticadas para agarrá-la, seus irmãos chegaram, galopando pelo corredor do castelo, ainda montados, entrando assim no quarto. Ali, eles encurralaram Barba Azul, fazendo com que saísse até a balaustrada. E ali mesmo, com suas espadas, avançaram contra ele, golpeando e cortando, fustigando e retalhando, até derrubá-lo ao chão, matando-o afinal e deixando para os abutres o que sobrou dele. O predador natural da psique. Partimos então agora para os insights. Vamos lá, o predador natural da psique. O desenvolvimento de uma relação com a natureza selvagem é uma parte essencial da individuação da mulher. Para que isso possa se realizar, a mulher precisa penetrar nas trevas. Mas, ao mesmo tempo, não pode cair irreparavelmente numa armadilha, ser capturada ou morta, seja no caminho de ida, seja no caminho de volta. A história do Barba Azul fala desse carcereiro, o homem sinistro que habita a psique de todas as mulheres, o predador inato. Ele é uma força específica e indiscutível que precisa ser contida e mantida na memória. Para conter o predador natural da psique, é necessário que as mulheres permaneçam de posse de todos os seus poderes instintivos. Alguns deles são o insight, a intuição, a resistência, a tenacidade no amor, a percepção aguçada, o alcance da sua visão, a audição apurada, os cantos sobre os mortos, a cura intuitiva e o cuidado com seu próprio fogo criativo. Se formos capazes de entender o Barba Azul como representante interior de todo o mito do proscrito, poderemos também compreender a solidão profunda e inexplicável que às vezes se abate sobre ele, nós, em virtude do fato de ele vivenciar um exílio permanente da salvação. Eu vou voltar agora nessa leitura cíclica, porque os meus olhos pularam e aí eu preciso ler essa parte, né? Que é difícil compreender totalmente a força do Barba Azul por ser ela inata, ou seja, inerente a todos os seres humanos, desde o instante do nascimento, e nesse sentido não tem origem consciente. No entanto, creio que temos uma pista de como sua natureza se desenvolveu no pré-consciente dos seres humanos, pois na história o Barba Azul é chamado de mágico fracassado. Por essa ocupação, ele se relaciona com outros contos de fada que também retratam o predador maligno da psique como um mago de aparência bastante normativa, mas imensamente destrutiva. Dito isso, se formos capazes de entender o Barba Azul como representante interior de todo o mito do proscrito, poderemos também compreender a solidão profunda e inexplicável que às vezes se abate sobre ele, nós, em virtude do fato de ele vivenciar um exílio permanente da salvação. O problema com Barba Azul no conto de fadas é que, em vez de alimentar a luz das jovens forças femininas na psique, ele prefere encher-se de ódio e deseja extinguir as luzes da psique. Não é difícil imaginar que numa conformação tão maligna esteja enredado alguém que um dia desejou ultrapassar a luz e caiu em desgraça por essa razão. Podemos entender por que motivos, a partir de então, o desterrado passou a manter uma perseguição cruel em busca da luz dos outros. Podemos imaginar que sua esperança seja de que ele
Se conseguisse reunir uma quantidade suficiente de almas, poderia acender uma chama de luz, que afinal erradicaria as trevas e corrigiria sua solidão. Nesse sentido, no início do conto, temos um ser terrível, no que diz respeito ao seu aspecto não redimido. No entanto, esse fato é uma das verdades cruciais que a irmã mais nova deve reconhecer, que todas as mulheres devem reconhecer. A de que tanto interna quanto externamente, existe uma força que atuará opondo-se aos instintos do self natural e de que essa força maligna é o que é. Embora talvez pudéssemos sentir compaixão por ela, nos primeiros atos devem ser o do reconhecimento da sua existência, o de nos protegermos da sua devastação e, afinal, de privá-la de sua energia assassina. Todas as criaturas precisam aprender que existem predadores. Todas as criaturas precisam aprender que existem predadores. Sem esse conhecimento, a mulher será incapaz de se movimentar com segurança dentro de sua própria floresta, sem ser devorada. Compreender o predador significa tornar-se um animal maduro, pouco vulnerável à ingenuidade, inexperiência ou insensatez. Ai, que vontade, vou ler essa, vai. Eu ia pular esse último parágrafo, mas não consegui, então vamos lá. Como um rastreador sagaz, o Barba Azul percebe que a filha mais nova está interessada nele, ou seja, que se dispõe a ser sua presa. Ele a pede em casamento e, num momento de exuberância juvenil, que é muitas vezes uma mistura de loucura, prazer, felicidade, interesse sexual, ela diz sim. Que mulher não reconhece esse enredo? Tcharam. A mulher ingênua como presa. A irmã mais nova, a menos desenvolvida, cumpre o roteiro tipicamente humano da mulher ingênua. Ela será capturada temporariamente pelo seu próprio inimigo interior. Mesmo assim, no final, escapará mais sábia, mais forte e sabendo reconhecer à primeira vista o astucioso predador da sua própria psique. É por isso que as narrativas míticas são tão construtivas. Elas fornecem mapas iniciáticos, de tal modo que mesmo uma tarefa que esteja emperrada possa ser terminada. O conto do Barba Azul é útil para todas as mulheres. Independente de serem jovens e terem acabado de saber da existência do predador, ou de terem sido acostumadas e acuadas por ele décadas a fio, encontrando-se afinal preparadas para um confronto final e decisivo com ele. A irmã mais nova representa um potencial criativo dentro da psique. Alguns aspectos está se aproximando de uma vida exuberante e reprodutiva. Ocorre, porém, um desvio, quando ela concorda em se tornar presa de um homem perverso, em virtude de não estarem intactos seus instintos para perceber e tomar outra decisão. Do ponto de vista psicológico, as meninas e os meninos são como que dormentes para o fato de que eles próprios possam ser as presas. Embora às vezes nos pareça que a vida seria muito mais fácil e menos dolorida se todos os seres humanos nascessem totalmente em estado de alerta, isso não acontece. Esse erro de raciocínio, tem um erro de raciocínio que é quase rotineiro numa mulher tão jovem, cujos sistemas de alarme ainda não são totalmente desenvolvidos. Ela é como um filhote de lobo, sem mãe, que rola e brinca na cara. Vamos de novo. Ela é como um filhote de lobo, sem mãe, que rola e brinca na clareira,
sem perceber o lince de quase 50 quilos que se aproxima vindo das sombras. No caso de uma mulher mais velha, que está tão isolada do aspecto selvagem que mal chega a ouvir os avisos do seu íntimo, ela também segue em frente, com um sorriso ingênuo. Bem que poderíamos nos perguntar se haveria como evitar tudo isso. Como no mundo animal, a menina aprende a ver o predador através dos ensinamentos da mãe e do pai. Sem a amorosa orientação dos pais, ela certamente será uma presa prematura na vida. Em retrospectiva, quase todas nós, pelo menos uma vez na vida, passamos pela experiência de uma ideia irresistível ou de uma pessoa meio deslumbrante entrando pela nossa janela no meio da noite para nos apanhar de surpresa. Mesmo que estejam usando máscaras de esquiar, que tragam uma faca entre os dentes e um saco de dinheiro jogado sobre os ombros, nós ainda assim acreditamos quando eles nos dizem que trabalham no ramo bancário. Contudo, mesmo com uma criação criteriosa por parte dos pais, a jovem pode, especialmente a partir dos 12 anos de idade, ser seduzida de modo a se afastar das suas verdades por grupos de colegas, forças culturais ou pressões psíquicas, começando assim a assumir riscos com bastante imprudência, no esforço de descobrir as coisas por si mesma. Ao trabalhar com adolescentes mais velhos que vivem convencidas de que o mundo é bom, se ao menos elas conseguirem lidar com ele corretamente, sempre me sinto como um velho cão grisalho. Tenho vontade de pôr as patas diante dos olhos e gemer, porque vejo o quanto elas não veem e sei, especialmente se elas forem determinadas e exuberantes, que elas vão insistir em se envolver com o predador pelo menos uma vez antes que sejam despertadas com um choque. Me veio assim uma enxurrada de imagens assim da minha adolescência, até de hoje, aos 43 anos, desses avisos, né? Bom, seguimos. Chega, tem que, né? Não precisamos mais despertar pelo choque, né? A gente pode confiar, né? A semelhança dos filhotes de lobo, as mulheres precisam de uma iniciação semelhante que lhes revele que o mundo interior, assim como o exterior, não são sempre locais propícios. Muitas mulheres não chegam a receber os ensinamentos básicos a respeito de predadores que a mãe loba dá aos filhotes. Como, por exemplo, se for ameaçador e maior do que você, fuja. Se for mais fraco, pense no que quer fazer. Se estiver doente, deixe-o em paz. Se estiver espinhos, veneno, presas ou garras aguçadas, recue e vá na direção oposta. Se tiver um cheiro bom, mas estiver cercado de garras de ferro, passe direto. A irmã mais nova na história não é só ingênua quanto aos seus próprios processos mentais e totalmente ignorante quanto ao aspecto assassino da sua própria psique, mas é também capaz de ser seduzida pelos prazeres do ego. Seduzida pelos prazeres do ego. E por que não? Todas nós queremos tudo maravilhoso. Toda mulher quer montar um cavalo enfeitado com sinos, sair cavalgando pelos campos sem fim e pela floresta sensual. Todos os seres humanos querem atingir um paraíso prematuro aqui na Terra. O problema é que o ego deseja sentir-se fantástico, enquanto um anseio pelo paradisíaco, quando aliado à ingenuidade, não nos deixa realizado, mas nos transforma, sim, em alvo para o predador.
Todos os seres humanos querem atingir um paraíso prematuro aqui na Terra. O problema é que o ego deseja sentir-se fantástico, enquanto um anseio pelo paradisíaco, quando aliado à ingenuidade, não nos deixa realizada, mas nos transforma, assim, em alvo para o predador. Alvo para o predador. Alvo. Pulei meu olho, né? Pulou e vem aqui, né? E assim ocorre o casamento fatal. A fusão da doce ingenuidade com a escuridão covarde. Quando Barba Azul sai em viagem, a jovem não percebe que, embora ele a enxorte a fazer tudo o que desejar, com exceção daquela única proibição, ela está vivendo menos, não mais. Muitas mulheres viveram literalmente o conto do Barba Azul. Elas se casam enquanto ainda são ingênuas a respeito dos predadores e escolhem um parceiro que é destrutivo para com a sua vida. Elas se sentem determinadas a curar aquele a quem amam. Estão, sob certo aspecto, brincando de casinha. Poderíamos dizer que elas passaram muito tempo dizendo que a barba dele, afinal, não é tão azul assim. Uma mulher capturada desse modo acaba percebendo que suas esperanças de uma vida razoável para si mesma e para seus filhos diminuem cada vez mais. É de se esperar que ela abra a porta do quarto onde jaz toda a destruição da sua vida. Embora possa ser o parceiro físico da mulher quem a prejudique e arrase sua vida, o predador inato, dentro da própria psique, concorda com isso. Enquanto a mulher for forçada a acreditar que é indefesa e ou for treinada para não registrar no consciente o que sabe ser verdade, os impulsos e dons femininos da sua psique continuarão a ser erradicados. Quando uma alma jovem se casa com um predador, ela é capturada ou reprimida durante uma fase da sua vida que deveria ser de desdobramento. Em vez de viver livremente, ela começa a viver falsamente. A promessa enganosa do predador diz que a mulher será rainha de algum modo, quando de fato o que se planeja é o seu assassinato. Há uma saída para evitar tudo isso. Tchan, tchan. Mas é preciso que se tenha a chave. A chave do conhecimento, a importância de farejar. Ai. E essa chavinha minúscula? Ela é o acesso ao segredo que todas as mulheres sabem e ainda assim não sabem. A chave é tanto uma permissão quanto um apoio para que ela conheça os segredos mais profundos, mais obscuros da psique. Nesse caso, aquilo que degrada e destrói estupidamente o potencial de uma mulher. Considerando-se que as mulheres que ainda não abriram a porta proibida costumam ser as mesmas que vão direto para os braços do Barba Azul, não foi por acaso que as irmãs mais velhas preservaram intacto o instinto selvagem da curiosidade. Essas são as mulheres sombras da psique individual feminina, as contrações e fisgadas nas profundezas da mente de uma mulher que fazem com que ela se lembre, que lhe restituem a atitude correta para com o que é importante. Encontrar a mínima porta é importante. Desobedecer às ordens do predador é importante. Descobrir o que esse quarto abriga de especial é fundamental. No passado, as portas eram feitas em sua maioria de pedra, mas também de madeira. Acreditava-se que o espírito da pedra ou da madeira permanecia na porta. E ele também era convocado a servir de guardião do aposento. Nos primeiros tempos, havia mais portas nos túmulos do que nas casas. E a própria imagem da porta já indicava que alguma coisa de valor espiritual jazia ali dentro.
ou que ali dentro havia algo que devia ser mantido preso. A porta, no conto, é descrito como uma barreira psíquica, uma espécie de guarda colocado à frente do segredo. Esse guarda que reside na pedra ou na madeira nos lembra novamente a reputação do predador como mago, uma força psíquica que nos envolve e confunde como se por mágica, impedindo que tomemos conhecimento do que já sabemos. As mulheres reforçam essa barreira ou porta quando caem num tipo de estímulo negativo que as adverte para não pensar ou mergulhar fundo demais, pois você pode ter uma surpresa desagradável. Para derrubar esse obstáculo, é preciso que se aplique o antídoto mágico correto. E o que se aplica encontra-se no símbolo da chave. Fazer a pergunta certa é o ponto central da transformação. A pergunta correta provoca a germinação da consciência. A pergunta bem formulada sempre emana de uma curiosidade essencial a respeito do que está por trás. As perguntas são as chaves que fazem com que as portas secretas da psique se escancarem. Tcharam, tcharam. Essa musiquinha tá na cabeça. Então vamos lá. A natureza ingênua começa então a amadurecer, a questionar. O que está por trás do visível? O que faz com que aquela sombra cresça na parede? A natureza ingênua começa a compreender que se existe algo de secreto, se existe algo de sombrio, se existe algo de proibido, é preciso que ele seja examinado. Aquelas que quiserem desenvolver a consciência perseguem tudo que fica por trás do que é facilmente observável. O gorjeio invisível, a janela suja, a porta que range, uma fresta de luz por debaixo da soleira. Elas perseguem esses mistérios até que a substância da questão lhes seja revelada. Como veremos, a capacidade de suportar o que se vê é a visão vital, que faz com que a mulher volte à sua natureza profunda, para ali receber sustentação em todos os pensamentos, que é uma mistura de pensamento e sentimento. Vamos ver de novo. Como veremos, a capacidade de suportar o que se vê é a visão vital, que faz com que a mulher volte à sua natureza profunda para ali receber sustentação em todos os pensamentos, sentimentos e atos. A famosa integração, né? O noivo animal. Quando as mulheres abrem as portas das suas próprias vidas e examinam o massacre nesses cantos remotos, na maior parte das vezes elas descobrem que estiveram permitindo o assassinato de seus sonhos, objetivos e esperanças mais cruciais. Encontram sem vida ideias, sentimentos e desejos. Aquilo que um dia foi gracioso e promissor está agora esgotado, até sua última gota de sangue. Se esses sonhos e esperanças estiverem vinculados ao desejo de um relacionamento, de uma realização, de obter sucesso ou de uma obra de arte, quando ocorre essa apavorante descoberta na psique, podemos ter certeza de que o predador natural, também frequentemente simbolizado nos sonhos como noivo animal, esteve trabalhando metodicamente na destruição dos desejos mais caros da mulher. A personagem do noivo animal é um marco na psique, representando algo perverso disfarçado como algo benévolo. Essa caracterização ou algo dela aproximado está sempre presente quando uma mulher nutre pressentimentos ingênuos acerca de alguma coisa ou de alguém. Quando uma mulher tenta ignorar os fatos das suas próprias devastações, seus sonhos noturnos gritarão avisos por ela.
avisos e extorsões para acordar, pedir ajuda, fugir ou dar o golpe final. Acordar, pedir ajuda, fugir ou dar o golpe final. Essa incapacidade de ver, de compreender, de perceber que nossos desejos interiores não são concomitantes com os nossos atos exteriores é esse rastro deixado pelo noivo animal. A presença desse fator na psique esclarece o motivo pelo qual as mulheres que dizem desejar um relacionamento fazem tudo o que podem para sabotar um relacionamento afetuoso. É assim que mulheres que fixam metas para estar aqui, ali, ou no lugar que seja até uma certa data, nem mesmo dão o primeiro passo naquela direção, ou abandonam a jornada ante a primeira dificuldade. É assim que todos os adiamentos dão origem ao ódio a si mesma. Todos os sentimentos de vergonha são reprimidos e colocados de lado para se exacerbarem. Todos os recomeços tão necessários e todos os finais já muito atrasados não se realizam. Onde quer que o predador se esgueire e atue, tudo é descarrilhado, demolido e decapitado. A moça apavorada fica escondida a noite inteira. Pela manhã, quando o noivo se foi, ela corre para casa. Conta a história para o pai e os irmãos. Os homens armam uma emboscada para o noivo animal e o matam. Esse é um poderoso processo arquetípico na psique das mulheres. A mulher tem uma percepção adequada. E embora ela também, a princípio, concorde em desposar o predador natural da psique, embora ela também passe um período perdida na psique, ela, no final, consegue sair, pois é capaz de penetrar na verdade total. É capaz de manter-se consciente da existência dele e de tomar uma atitude para resolver o caso. Então que chega a etapa seguinte, ainda mais difícil. A de ser capaz de suportar o que se vê. Toda a autodestruição e o entorpecimento. Cheiro de sangue. No conto, as irmãs fecham com violência a porta da câmara da morte. A jovem esposa tem os olhos fixos no sangue da chave. Um gemido sobe de dentro dela. Preciso limpar esse sangue, ou ele saberá. Agora, o self ingênuo tem conhecimento de uma força assassina solta dentro da psique. E o sangue na chave é sangue de mulher. Se fosse apenas sangue do sacrifício de fantasias frívolas, haveria na chave apenas uma pequena marca. Trata-se, porém, de algo muito mais sério, pois o sangue representa o extermínio dos aspectos mais profundos e íntimos da vida criativa e da alma. Nesse estado, a mulher está perdendo sua energia para criar, quer sejam soluções para amenizar questões de sua vida, como a educação, a família, as amizades, quer se trate dos seus objetivos, seu desenvolvimento pessoal, sua arte. Isso não é um mero adiamento, pois prossegue por semanas e meses a fio. A mulher parece arrasada, talvez cheia de ideias, mas com uma anemia profunda e cada vez mais incapaz de realizá-las. O sangue nesse conto não é o sangue menstrual, mas sangue arterial da alma. Ele não mancha só a chave, ele escorre pela persona inteira. O vestido que está usando, bem como todos os outros no guarda-roupa, ficam manchados. Na psicologia arquetípica, a roupa simboliza a presença externa. Ela é a máscara que a pessoa mostra ao mundo. Ela esconde muita coisa, com disfarces e enchimentos psíquicos adequados. Tanto os homens quanto as mulheres podem apresentar ao mundo uma persona quase perfeita, uma fachada quase perfeita. Olha lá, escapou alguma coisa aqui.
Deixa eu só... temos 5 minutos. Eu, com essa ideia de ler em 1 hora, esse tipo de capítulo. Fazer a famosa corridinha do final. Ai, ai. Uma alma faminta pode ficar tão cheia de dor que a pessoa não consegue suportar mais. Como as mulheres têm uma necessidade profunda da alma se expressar em seus próprios estilos de alma, elas precisam se desenvolver e florescer de um modo que faça sentido para elas, sem serem molestadas pelos outros. Nesse sentido, a chave com sangue poderia também representar as linhagens femininas que vieram antes de cada mulher. Quem dentre nós não conhece pelo menos uma mulher amada que perdeu seus instintos para fazer boas opções na vida e foi assim forçada a viver uma vida alienada ou pior? Talvez você mesma seja essa mulher. O trabalho mais profundo é geralmente o mais sombrio. Uma mulher corajosa, uma mulher que procura ser sábia, irá urbanizar os terrenos psíquicos mais pobres. Pois se ela construir apenas nos melhores terrenos da psique, terá uma visão mínima de quem realmente é. Portanto, não tenha medo de investigar o pior. Isso só lhe garante um aumento no poder de sua alma. É nesse tipo de urbanização psíquica que a mulher selvagem brilha. Ela não tem medo da treva mais profunda, pois na realidade consegue ver no escuro. Ela não tem medo de vísceras, dejetos, podridão, fedor, sangue, ossos frios, moças moribundas e maridos assassinos. Ela tem condição de ver tudo, de suportar tudo, de ajudar. E é isso que a irmã mais nova no conto do Barba Azul está aprendendo. Uma vez que ela abra aquele aposento na psique que mostra como está morta e retalhada, ela perceberá como diversas partes da sua natureza feminina e de sua psique instintiva foram extirpadas e tiveram uma morte indigna por trás de uma fachada de prosperidade. Agora que ela persegue isso, agora que registra como está presa e quanto sua vida psíquica está em jogo, agora sim ela pode fazer algo mais poderoso: recuar e dar a volta. Recuar e dar a volta são movimentos de um animal que se enfurna na terra para fugir e aparece de novo às costas do predador. Essa é a manobra psíquica que a esposa do Barba Azul efetua para restabelecer o domínio sobre a própria vida. Existe a hora de estremecer e correr. Existe a hora de não agir assim. Nesse momento específico, uma mulher não deve estremecer e não deve rastejar. É seu modo astucioso de reunir energias para usar da força. Como certas criaturas da floresta, ela está armando um bote contra o predador. Ela mergulha no chão para escapar dele e ressurge inesperadamente às suas costas. Como dar o grito? Tcharam! A mulher deve ensaiar a convocação, a invocação da sua natureza combativa, do redemoinho, da força do vento. O símbolo do redemoinho, de areia, possui uma força tal de determinação que, quando se concentra em vez de se dispersar, confere enorme energia à mulher. Com essa atitude mais impetuosa, ela não perde a consciência nem é enterrada na companhia das outras. Ela resolve, de uma vez por todas, o assassinato interno das mulheres, sua perda da libido, a perda da sua paixão pela vida. Quando as mulheres conseguem emergir da ingenuidade, elas trazem consigo mesmas e para si mesmas algo de inexplorado. Os irmãos na história representam a bênção da força e da ação. Com sua ajuda, no final, 2 coisas acontecem. A primeira consiste na neutralização da psique da mulher da enorme capacidade paralisante do predador. A segunda é a substituição da virgem de olhos vidrados por uma de olhos vigilantes, com um guerreiro de cada lado, se ela precisar convocá-los. Os devoradores de pecados. Tcharam! As histórias têm a intenção de devolver o movimento à vida interior. A lenda do Barba Azul é um exemplo de especial importância para ser aplicado à vida interior de uma mulher que tenha sido assustada, acuada, encurralada.
As soluções presentes nas histórias diminuem o medo, ministram doses de adrenalina na hora certa e, o que é mais importante, para o self ingênuo no cativeiro. Abrem portas em paredes anteriormente sem nenhuma abertura. Ela vai passar pelo homem sinistro, super profundo. E eu quero terminar nesses 8 segundos dizendo: vamos abrir nossas portas. Quando a expressão da alma está sendo ameaçada, não é só aceitável fixar um limite e ser fiel a... É preciso